Como organizar a vida financeira. O dinheiro segue regras rígidas de matemática que não aceitam descuido. O que quer dizer isso? A matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. A frase do Albert Einstein. Então, a matemática não aceita descuido. O que você quer dizer com isso, Luciano? Que você tem que ter fluxo de caixa positivo. Ora, óbvio, não vem com termo complexo. Cara, fluxo de caixa nada mais é diferença entre entradas e saídas que tem que ser positivo. O que isso quer dizer, meu filho? Tem que sair menos do que entra, ou tem que entrar mais do que sai. Tem que sobrar. Então a regra, como diria o nosso amigo Arnaldo, é muito clara. Você tem que gastar menos do que ganha. Poupar consistentemente. Luciano, não é a mesma coisa? Não. Se você poupa uma vez, você não é investidor. Você precisa poupar todos os meses para conseguir fazer a máquina girar. A máquina que faz dinheiro para você, os seus investimentos, girar. Para isso você tem que investir todos os meses. E a terceira coisa, você tem que fazer o quê? Obviamente, investir. Então a regra é clara. Não tem como você construir riqueza nos investimentos se você gasta tudo que ganha. Vamos começar aqui. Bíblia, Provérbios. O homem sensato, que tem senso, que pensa, o homem sensato, que tem senso, que pensa, tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Então o homem sensato sempre tem o suficiente para viver, na riqueza inclusive. Mas o insensato, ou seja, o cara que não pensa, ele não para pensar, ele gasta tudo que ganha. Então se você gasta tudo que ganha, a Bíblia, Salomão, em Provérbios, está te chamando de insensato. Ei, você não parou para pensar que está andando em círculos e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Ora, é tudo um jogo de defesa e ataque. Você quer ganhar o campeonato? Você quer ganhar o jogo? Ora, tem que fazer gol, não tomar, ou pelo menos tomar menos do que fez. Como eu falei, fluxo de caixa positivo. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui 5 passos para você ajustar a defesa. Então, organizando a defesa, você não muda o que não identifica. Hein? Você nunca vai mudar o que não identificou. É como eu sempre uso o exemplo. Você vive dizendo pro seu marido que ele bebe demais, que ele já é um alcoólatra. Sabe quando que ele vai mudar? Somente no dia que ele admitir: caramba, é verdade, eu sou um alcoólatra. Porque enquanto ele ficar dizendo: não, eu bebo socialmente, isso aí para, mulher, não enche o saco, isso daí, cara, nunca vai mudar. Você só muda o que você identifica e o que você aceita depois de identificar. É verdade, eu sou um alcoólatra. Então, beleza, aí você vai mudar. Então, você tá com a defesa ruim? Sim ou não? Onde ajustar? Cara, é o goleiro que é muito vazado? É o zagueiro central? Qual é o zagueiro? O zagueiro mais lateral? É o lateral que não volta para atuar? É o volante que deixa passar tudo e sobrecarrega o zagueiro? Onde que tá o problema da sua defesa? Passo 1, anota, colocar no papel todos os gastos. Meu filho, minha filha, uma vez pelo menos você vai ter que fazer isso na vida, tá? Eu não sou fã de ficar anotando tudo, mas uma vez você vai ter que fazer. Principalmente se é naquele momento de ajuste da defesa. O supermercado, água, escola, celular, luz, internet, moradia, plano de saúde, TV a cabo, tudo que você tiver aí você anota. Condomínio, sei lá o que você paga aí, tá bem? Agora o que você vai fazer? Cuidado com os gastos invisíveis, entre aspas, invisíveis. O que é isso? Onde é que está indo meu dinheiro? Onde é que foi? Você vai ver, cara, quanto que deu com o cachorro, a ração do cachorro, a lavagem lá, o banho do cachorro, e não sei a tosa, e não sei mais o que, o lanchinho que você faz quando sai do trabalho, o Uber que você pega quando vai pro trabalho, o estacionamento que deixa o carro quando você vai uma vez por semana fazer tal coisa, o salão de beleza que você vai lá, o corte de cabelo masculino, anota tudo. Então vamos para a próxima. Isso aqui fui eu que inventei e já tem um monte de gente aí fazendo e tá tudo certo. Pode fazer porque é bom, tá? Educadores financeiros, tudo bem. Mas, eu que criei, você não vai achar em livro. O que você vai botar? Do lado de cada item que você listou, você vai colocar eu quero ou eu preciso em cada uma delas. Você vai ter que fazer uma coisa na sua cabeça aí que você vai decidir se aquilo ali é um desejo ou é uma necessidade. Você vai decidir se aquilo ali é eu quero ou eu preciso. Você vai decidir se aquilo ali é obrigatório ou não obrigatório. Luz, não tenho o que fazer, é obrigatório, eu preciso. Eu preciso, não tenho o que fazer. TV a cabo, eu quero. Como assim, Luciano? Como é que eu vou ficar sem TV a cabo? Cara, eu não tenho TV a cabo há 8 anos. Então eu não preciso de TV a cabo e não tenho. Legal? Eu tenho Netflix, mas porque eu quero.
Eu também não preciso. Ah, uma diarista, uma pessoa para me ajudar aqui na limpeza da casa. Eu quero, porque eu não preciso, eu posso ter alguém. Não, Luciano, é porque eu trabalho fora e não tem tempo. Bom, então para você eu preciso. Então o que você vai fazer agora? Tarefa para você fazer, eliminar 10% dos itens eu quero. 10% em valor, não em quantidade. Então, eu vi aqui que eu tô gastando 3 mil por mês em eu quero. Beleza, você vai tirar R$300. Então, colocou todos os pontos, depois colocou tudo eu quero, eu preciso. Por que eu tô insistindo nisso? Porque, cara, isso dá uma clareza absurda que você não tem noção. Você vai ver que você está gastando coisa que não precisa. E talvez você consiga eliminar 15% ou 20%. Não sei. Ah, Luciano, eu quero investir. Você quer investir? Então faz um esforço. Vai precisar gastar menos. 3. Definir um orçamento. Atenção ao orçamento inteligente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse orçamento aqui você não vai achar em outros lugares. Cada um tem o seu, cada educador faz o seu. Este é o meu, tá bom? O que eu prevejo neste orçamento? Vida abundante, mentalidade abundante, viver o hoje, aproveitar a vida e também pensar no futuro, pensar no seu eu do futuro, construir a sua riqueza, construir o seu patrimônio que vai te dar liberdade financeira. Tá ok? Eu estou te ensinando a viver o presente. Então você tem que parar com a frase da mentalidade pobre, que não investe porque não sabe se vai estar vivo amanhã e quer gastar mais e aproveitar a vida, living la vida louca. Não, eu vou te ensinar a aproveitar a vida porque realmente você tem que aproveitar o presente, senão a vida é um saco, mas um pouco você vai guardar para o futuro. O seu eu do futuro hoje está olhando você e dizendo: graças a Deus, obrigado Luciano Fernandes, a partir de agora eu existo aqui no futuro e eu existo com qualidade de vida. Presta atenção, essa fatia que é metade da pizza é 50%, é a manutenção da família. O que é manutenção? Eu preciso, obrigatório, necessidade. Luciano, é pouco. Não é, porque você está misturando eu quero, por isso que eu fiz o exercício antes do eu preciso e eu quero para você entender o que é eu preciso. Inclusive tá muito aqui 50%. Eu tô contando que é 30% para moradia. Provavelmente você consiga com menos. O que é obrigatório? É moradia, vestuário e alimentação. Eu quero botar o plano de saúde? Beleza, então bota dentro dos 50%. Eu tô diminuindo meu plano de saúde este mês. Eu tô trocando de plano de saúde porque tava muito caro o meu. Consegui achar outro. Então, eu tô sempre buscando ajustar a defesa. Qual é a segunda maior fatia da pizza? Esse aqui, 20% é eu quero. 20% é aproveitar a vida. Luciano, não me tira meu jantar fora no sábado à noite com a patroa. Então beleza, coloca aqui. Não tira meu cineminha. Poxa, eu quero trocar de carro. Cara, eu quero comprar uma TV melhor. Então beleza, faça. Só que coloque nos 20% do orçamento que é para eu quero. Viver o presente, aproveitar a vida e gastar todos os 20%. Não vai tentar poupar disso daí. Tem a parte de poupar para os investimentos. 20% é para você aproveitar. A primeira fatia de 10% aqui, o que é? A única coisa na vida que pode te fazer ganhar mais. Se chama conhecimento. Vários tipos de conhecimento. Conhecimento técnico da sua profissão, conhecimento de autoconhecimento, conhecimento de negócios, de empreendedorismo, de investimento, de um monte de coisa. 10% da sua grana é para investir em você, na sua mentalidade, no seu conhecimento, claro, da sua esposa, né, dos seus filhos, é conhecimento. Os outros 10%, não tem que investir, não tem um cara lá chamado Luciano Fernandes que ensina a investir. Pois então, esse cidadão mesmo que está te dizendo 10% para você investir todos os meses. Investir, o que é investir? É colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e você espera que ele faça mais dinheiro. É colocar um dinheiro em alguma coisa e retirar mais dali um tempo. Calma, 10% é para doação, meu amigo, porque sempre tem alguém pior que você, sempre tem alguém precisando. Entendeu? Seja no dízimo se você é cristão, seja uma família necessitada, seja um projeto social, seja alguém que você quer ajudar, 10% é para doação, meu querido. A Bíblia diz assim, há pessoas que gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras seguram, apertam, guardam o dinheiro e ficam cada vez mais pobres. Isso é mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Tá legal? Então, sempre doe. Doe na rua, doe para um projeto social, doe na igreja, doe porque sempre tem alguém pior que você, criatura. Então vamos lá.
para pagar dívidas e finalmente dormir tranquilo. Você vai ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que custa R$20, é bem pequenininho e fácil de ler, e você vai ler a história do Dabacir, porque são histórias da Babilônia. Você vai ler a história do Dabacir, que está endividado e sai das dívidas. Essa história vai te inspirar e foi nela que eu me inspirei para fazer isso aqui. Você vai ter uma postura de humildade, assumindo que foi você. Vai chegar na frente do gerente do banco e vai dizer, cara, eu tô aqui porque eu quero pagar minha dívida, me ajuda. Vai dar calote não sei onde. Não suporto gente que fala isso. Dá calote e deixa caducar. É por isso que o Brasil tá desse jeito. Então o que você vai fazer pro gerente ou para quem quer que seja? Você vai renegociar a taxa de juros. Atenção! Você vai renegociar a taxa de juros. Provavelmente a taxa que você está pagando é muito alta. Você não vai renegociar parcela, você vai renegociar a taxa de juro, porque é o juro que te ferra. É esse dinheiro que vai fora. Então você não vai negociar parcela. Eu sei. Eu tô acostumado com isso. O brasileiro gosta de parcela, só olha a parcela. É que, Luciano, eu tô pagando R$500 por mês, se diminuir para 300 me ajuda. É, mas não é o verdadeiro dinheiro que você vai resolver. Você vai renegociar a taxa de juros e toda a dívida, beleza? E o que você vai fazer também, você vai consolidar as dívidas se possível. Você tá aí com 4 dívidas. Cara, que saco! Você paga uma no dia 5, outra no dia 10, outra no dia 15, outra no dia 20. Você não passa o mês inteiro preocupado em pagar a dívida, porque quem está endividado não dorme direito. Quem está endividado não tem tempo de qualidade, porque a dívida, presta atenção, é a maior sugadora de energia mental do ser humano. Quem está endividado não consegue ter paz. Então, você vai renegociar e vai consolidar. Se você conseguir, você vai fazer um empréstimo só, vai pagar todas as dívidas e vai ficar só com esse com taxa de juros mais baixo. Aí você paga um dia só do mês com a taxa de juros mais baixo. Eu te garanto que isso aqui tem resultado e vai te ajudar demais. Terceiro ponto, o que você vai fazer? Você vai criar uma renda extra, tá bem? Vai começar a pagar, quando não conseguiu consolidar, ficou com várias, você vai começar pela dívida com maior taxa de juros. Mas eu tenho uma surpresa para você. 82% das pessoas que estão aqui e que estão endividadas não sabem a taxa de juros que estão pagando nessa dívida. Só sabem a parcela. Talvez até um montante final que estão devendo elas saibam. O saldo devedor. Mas não sabem a taxa de juros. Porque o brasileiro não olha isso. Então você vai pagar a que tem taxa de juros maior. E aí o que você vai precisar? Você vai precisar de um passo muito importante depois de fazer tudo isso, que é a famosa paciência. Porque pagar dívida demora. Com que dinheiro eu vou pagar a dívida naquele orçamento que você fez? Se essa dúvida surgiu na sua cabeça agora, é com aqueles 10% do investimento. Vai ser 10% para pagar a dívida. Gente, não tem furo aqui, não tem pegadinha aqui. É isso, é só você aplicar. E agora a gente vai começar o colchão. O que é colchão? Reserva de emergência. O que você vai fazer? Caiu a grana, você vai separar os 10% que você vai investir. Seja para construir o colchão, seja para pagar a dívida, seja para efetivamente colocar na bolsa de valores. Você separa no início. Ah, você não gosta de separar o dízimo também? Então separa o dízimo também. Ah, eu quero separar o dinheiro para investir em conhecimento. Separa também. Aquilo que você já sabe que você vai ser tentado a gastar no final do mês, você separa no início do mês. Luciano, eu vou deixar para o final. Cara, você não vai conseguir. Porque se você deixar para investir o que sobra, você não investe. Cara, você pegou esse conceito? Você tem que pagar-se primeiro, porque você é a pessoa, ou a sua família é a pessoa mais importante, é a família mais importante para você. Tudo que você ganha vai para os outros. O que você guarda para você do futuro? O seu eu do futuro. Isso que você está ensinando é a chave que eu precisava. Eu já ouvi isso várias vezes. Porque você ensinou a mentalidade, mas eu ainda não estava conseguindo. Então eu ensino a mentalidade e ensino a prática. Pague-se primeiro. Separa quando entrou. Você vai colocar no papel todos os gastos, cuidando com os gastos invisíveis. Depois você vai colocar eu quero e eu preciso do lado de cada um dos itens para saber o que é obrigatório, o que não é, o que é desejo e o que é necessidade. Depois, dentro do passo 2 ainda, você vai diminuir 10% dos eu quero. Ok? Ok, Luciano. Terceiro ponto, orçamento. Lembra? 50% manutenção da família, 20% tudo que eu quero, 10% conhecimento, 10% investimentos, 10% doação. Você vai pagar as dívidas com os 5 passos que eu dei aqui para você. Ok? Depois você vai começar uma dica, essa aqui é importante, porque eu recebo bastante. Escolha a opção prazo para amortizar e diminuir seu financiamento, quitar e pagar ele antes. Beleza? Depois você vai começar o colchão pagando-se primeiro. Tudo isso é defesa. E o ataque, Luciano?
Bom, o ataque, time que não faz gol não ganha jogo. Você é maravilhoso na defesa, você tem o melhor goleiro, os melhores zagueiros, o melhor volante, os laterais, nossa, show de bola, não toma gol em nenhum jogo. Mas se não faz, o máximo que você consegue é empate. Que você tenha um futuro de esperança, de futuro. Jeremias 29:11, Deus diz assim: eu que sei os planos que eu tenho para você, são planos de esperança, são planos de prosperidade, de um futuro, ok? E não de te causar dano. Que Deus abençoe, que você prospere, cada passo do seu caminho seja um passo de prosperidade e que você seja a pessoa que mudou a história da sua família. Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho. Eu faço isso daqui porque eu amo, porque é o meu propósito. Sim, eu tenho um curso que eu recebo um dinheiro, que mantém nossa empresa. 30 pessoas estão na nossa empresa, famílias que você ajuda quando você compra depois o nosso curso, o nosso propósito, o nosso projeto, que inclusive tem projetos de doação. A própria empresa tem doação. Mas eu não vou ficar falando disso, porque a própria Bíblia diz para não ficar tocando trombeta sobre a doação que a gente faz. Tamo junto, gente. Um abração. Que Deus abençoe.